Graça e paz. Graça e paz, igreja. Mais um? Agora sim. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4. Nós vamos ler no versículo de 12 a 19, aproveitando que estamos todos em pé. Estou aqui tremendo na base, né? O pastor Sebas esses dias deu um testemunho de que com 40 anos de ministério as mãos dele ainda suam, né? Quando ele sobe aqui no culto. Imagina eu que sou fiatona no ministério, taquicardia que grita aqui. Mas se o poder de Deus usou a mula, né, de Balaão, eu não posso perder para ela. Eu tenho que ter um coração ensinável. Aleluia. E eu creio que o Espírito Santo vai falar com os amados irmãos através dessa palavra, amém? Vamos ler então em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 até o 19. Acompanhem comigo. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como um assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete com negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio deste nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, o que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao fiel Criador e praticar o bem. Vamos orar mais uma vez. Senhor, Pai, essa manhã nós estamos aqui reunidos, como nós já declaramos aqui através dos louvores, para te adorar, para engrandecer o seu nome, para sermos ensinados, para sermos corrigidos, para colocar diante do Senhor como irrepreensíveis, Pai querido, para sermos santos como o Senhor é santo. Mas nada disso é possível se nós não estivermos no centro da Tua vontade, se nós não entendermos qual é a Sua vontade, a Sua boa e agradável vontade na vida de cada um de nós. E nós somos carentes de ouvir a sua voz. Nós somos carentes de conhecer o caminho que o Senhor já trilhou para cada um de nós. Aqueles sonhos que o Senhor sonhou para a nossa vida desde antes da fundação do mundo. Nós somos muito pequenos, Pai. E nós precisamos da interferência do Senhor na nossa vida. E nessa manhã, só o fato de estarmos aqui, nós sabemos que houve um grande mover do Senhor, um grande mover do céu, para que cada um de nós estivéssemos aqui presentes, Senhor, na sua casa, para que cada um de nós estivéssemos acordados e ligados no Facebook para acompanhar essa mensagem. Isso não é da nossa vontade, nem da nossa bondade, nem da nossa obediência. Isso é o mover do Espírito Santo no meio daqueles que o Senhor escolheu. E eu creio nesse mesmo poder, que o Senhor vai revelar no entendimento do coração de cada um. E o que eu peço nessa manhã para cada ouvinte é que essa mensagem caia num coração de terra afofada, de terra, Senhor, terra produtiva, para que ela venha dar frutos, muitos frutos no Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, igreja. Vamos lá, colocar os tic-tac no lugar, para começar a seguir uma sequência. Obrigada, irmão. Antes até de começar a ministrar, eu ainda queria ler 2 textos rapidinho, mas que eu vou colocar junto com esse daqui, para que não seja a minha ideia, a minha opinião, mas
mas sim a palavra do Senhor, fundamentando tudo isso que nós vamos conversar aqui nessa manhã. Pode abrir em Mateus, quem quiser acompanhar, senão eu vou ler rapidinho. Mateus 16, no versículo 24. São palavras de Jesus. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem quiser perder a sua vida por minha causa, ou seja, pela causa de Jesus, a encontrará. E também João 15, no versículo 13, que diz assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, isso é Jesus também, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido, né? Tudo que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido, porque não são mais servos, e sim amigos de Jesus. Então, voltando ao texto de 1 Pedro 4. É muito seco, né? Muito vazio, eu diria mesmo assim, muito seco no sentido de morte. Nós caminharmos pela palavra de Deus, estudando simplesmente o contexto histórico, um texto de história do passado, um texto de história do povo de Deus. É claro que o contexto existe, e é claro que é importantíssimo nós estudarmos esse contexto, porque nos ajuda a trazer essa palavra para a nossa vida nos dias de hoje. Porque não é só uma história do passado, é a nossa história, aleluia, é a nossa vida. Então, se nós confiamos que toda palavra é inspirada por Deus e tem poder para nos corrigir, nos direcionar, nos inspirar, nos salvar, né? Enfim, dar-nos maturidade, essa palavra ela é viva. Então, o contexto histórico nos ajuda a entender o que realmente ela queria dizer, mas é bem vivo quando nós trazemos ela na aplicação da nossa vida. Nós conhecemos nomes famosos que conhecem a Bíblia muito melhor do que qualquer um de nós aqui, porque são estudiosos, porque leem muito, assim como leem a Bíblia, vários outros livros, mas não são convertidos em Jesus Cristo. Não são salvos em Jesus Cristo, não confessam que Jesus é o Senhor, porque o livro histórico, só com conhecimento histórico, não faz transformação de vida. Então, nesse momento, essa palavra de 1 Pedro foi escrita ali no ano 60 depois de Cristo, ou seja, mais ou menos 30 anos depois da morte de Jesus, aproximadamente. Quem que escreveu? Pedro. Quem era Pedro? É o que negou Jesus 3 vezes, é o que cortou a orelha lá, que era irritado, impulsivo, né? Queria fazer a obra pelas suas próprias mãos, entendia que a obra de Deus, que o ser discípulo de Cristo era uma força política, era um rei político, então ele lutava com as suas armas humanas. Esse é o autor desse livro, 30 anos depois da morte do seu Senhor, do seu rei, né? Morte e ressurreição. Esses cristãos para quem foi destinada essa carta, eles ainda não estavam sendo martirizados, porque isso ainda não tinha acontecido, Nero ainda não tinha acusado os cristãos de terem posto fogo em Roma, então eles não tinham decretos ainda de mártires, eles estavam sendo injuriados, eles estavam perdendo bens porque confessavam a Cristo, porque tinha que confessar que o imperador era Deus, né? E eles só confessavam que Deus era o único Senhor, era Jesus Cristo. Então, essas coisas faziam com que eles fossem perseguidos, fossem injuriados, sofressem
repulsa, né, pela sociedade, mas ainda não era o que causou depois, inclusive, a morte do próprio Pedro, a morte de Paulo, como a mão de Nero, como realmente aquela perseguição aos cristãos, né? Então eu acredito que é um texto de uma palavra de esperança que serve para nós nos dias atuais, porque nós também não sofremos uma perseguição de martirização por sermos cristãos. Graças a Deus, né? Nós ainda vivemos num país que pode até ter alguma perseguição velada, mas assim não é nada. A lei ainda nos protege, né? A liberdade de culto. Mas o texto tem que ter um sentido para nós. Se não é porque nós somos perseguidos por sermos cristãos, por que Deus deixou isso na Bíblia para nós? Por que é um estudo para nós se não é só para a gente conhecer o contexto histórico? Então é sobre isso que eu quero trazer nessa meditação. São cinco princípios que eu tirei desse texto, 6 princípios que dá para tirar muita coisa, mas 6 princípios específicos nessa manhã. Eu quero falar como forma de trazer esperança. Porque eu não consigo trazer aquela esperança de autoajuda, sabe? De coaching, de redes sociais. Confessa, profetiza, vai dar certo, pensamento positivo. Eu preciso, para eu falar de esperança, eu preciso entender com convicção, né? E não é na autoajuda, e sim na ajuda do alto. Aleluia. Nós dependemos de Deus. Nós dependemos do nosso Senhor, é a nossa única esperança. Diante hoje da situação real que nós estamos vivendo, da pandemia, cada vez mais nós estamos conscientes que nós não temos controle de nada, que nós não adianta, nós podemos às vezes fazer reserva, nós podemos ter um emprego, podemos nos aposentar, mas a gente não tem o controle de nada. Nós temos que ter esperança no nosso Senhor, no nosso Mestre. E para isso, nós precisamos então sermos discípulos. E o que Pedro está ensinando aqui? Sermos discípulos de Jesus. O comportamento do discípulo de Jesus. E aí por isso eu linkei os 2 textos antes. Jesus fala que ele revela para os amigos. E ele fala assim, aquele que quiser vir após mim, morra. Morra para a sua vontade. Morra para os seus sonhos, morra para o seu desejo pessoal, morra aquela agenda que você fez em janeiro para começar o ano de 2021, rasgue seus planejamentos do ano e seja amigo de Jesus, porque Ele vai revelar para cada um de nós, seus amigos, o que Deus planejou para a gente. Aleluia. Esse é o plano de vitória. Aleluia. Esse é o plano perfeito. E pode ter certeza e convicção no seu coração. É infinitamente maior e melhor do que qualquer um dos planos que você se permitiu fazer para cada um de vocês. Pode ter certeza disso. Então vamos lá. O primeiro princípio está aqui no versículo 12. Primeiro está falando aqui de uma dura prova, né? Versículo 12. Uma fornalha em algumas traduções, né? Na minha tradução aqui só está falando do fogo que surge entre vocês para os provar, mas tem alguns que falam da fornalha, da prova de fogo mesmo, né? Uma dura prova de aflição. Então a gente pode comparar as nossas aflições nos dias de hoje. Irmãos, às vezes, por exemplo, eu não tenho na minha família ainda, graças a Deus, alguém que tenha sido acometido de problemas graves com o Covid. Então talvez alguém fale para mim assim, mas você não enterrou um ente querido. Tá, mas você que enterrou, essa dor, ela é sua. Mas eu tenho uma dor que aos seus olhos pode ser menor, mas está doendo em mim. E isso mexe com o meu comportamento. E assim a sua dor, aos meus olhos, pode não ser tão grande, mas mexe com o seu comportamento, provoca reação em você. Então nós não devemos ficar medindo a dor de cada um. Cada um tem a sua dor, cada um tem a sua aflição, cada um tem o seu medo, né?
E nos dias de hoje nós estamos lutando com essa fome, com o desemprego, com a presença da doença ali, com a presença do luto nas famílias, né? Com as injustiças, esse medo dessa crise financeira, esse medo dessa crise política. Quem vai ganhar as eleições no ano que vem? Eu vou mudar do Brasil, porque o Brasil vai... Entendeu? Nós temos... Cada um vai visualizar de um jeito. Então, essa dor atinge cada um de uma forma. Mas uma coisa nós temos em comum: nós somos discípulos do Mestre. Aleluia. E nós temos uma linha para seguir nesse comportamento. Então nós podemos ter a dor intensiva de cada um, porém o nosso comportamento tem que ser de discípulos do Mestre, que no caso seria sal e luz da terra. E aí, como nós estamos nos comportando nesse período? Porque aqui o que Pedro está falando? Não se surpreendam. Por que vocês estão assim? Nossa, olha o que aconteceu. Eu sirvo a Deus e olha o que está acontecendo na minha família. Eu sirvo a Deus e agora eu perdi meu emprego. Olha essa pandemia, o mundo está perdido. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Nós temos que estar sempre com esse pensamento de que Jesus está voltando, porque se Ele não voltar para reinar enquanto nós estamos aqui na terra, Ele vai voltar para nos... Nós vamos morrer, então para nós vai ser a volta de Jesus. Nós temos que estar preparados para a volta de qualquer forma. Então sempre com o pensamento de que Jesus está voltando, com essa convicção. Mas esses sinais, eu entendo aqui que Pedro está falando, não é para você se surpreender. Isso nós estamos falando de 2000 anos escrito já. Mas o Velho Testamento já anunciava tragédias, ventanias, vendavais, pestes, mortes, doenças, né? Davi perdeu filho. Adão, que conheceu Deus face a face, que viveu no paraíso, os seus 2 filhos, foi o primeiro assassinato. Então, assim, isso já existe. Não é novidade para nós. Temos que perder esse foco de ficarmos espantados como cristãos, né? Nós somos amigos de Jesus e Ele revela para a gente a vontade do Pai. E existe uma revelação de que no mundo nós passaremos por aflição. Jesus já deixou isso revelado para os seus amigos, mas Ele também deixou a promessa de que estaria conosco. Aleluia. Todo o tempo. Glória. Aleluia. O que Ele está querendo dizer aqui no próximo versículo, no 13, seria mais um princípio. Além da gente não nos surpreender com o que está acontecendo, nós temos que nos manter alegres. Então, olha o versículo 13. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Não é uma alegria masoquista. Não é isso. A gente, como nós fizemos aqui na intercessão, a gente tem livre acesso à sala do trono, para a gente chegar diante de Deus e colocar a nossa dor, colocar o nosso clamor, clamar pela interferência dele na nossa vida, na vida daqueles que a gente ama, clamar para ele vir nos socorrer e clamar para ele até mudar aquilo que está acontecendo. Porque o nosso mestre, Jesus, que é nosso amigo, ele nos ensinou isso. Ele foi no Getsemane, ele suou sangue de angústia, mas nem por isso ele estava, ai Pai, o Senhor me manda aqui para morrer na vida desse povo que não acredita. Não, ele estava com seu espírito alegre e em paz, porque ele estava participando da glória. Ele tinha um propósito de salvar o povo de Deus, e ele participava, ele estava ali participando disso, ele estava ali executando isso, e era a vontade do Pai dele, que revelava isso a ele, e ele deixou isso para a gente como exemplo. Ou seja, nós que somos participantes da glória de Cristo, do sofrimento dele, temos que ter em mente o quê? Baseado nisso que nós lemos, que nós somos o discípulo de Jesus. Então aquele que vier após mim, me segue, quer me seguir, morre, carrega a sua cruz. Por quê? Para que Jesus veio, morreu e ressuscitou para quê? Para salvar a humanidade. Deixou discípulos, mandou que a gente fizesse o quê? Ide e fazer discípulos. Discípulo de quem? Da gente? Discípulo de Cristo.
segue, faz igual eu. Eu sou falha, né? Não é para mim. Tem que olhar para Jesus. E como que você vai ser discípulo de Jesus através da minha vida? Se eu tiver um comportamento que assemelhe a Jesus, que remete Jesus para você. Que é o grande mandamento, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo a ti mesmo. E esse espírito de alegria, passando por essas adversidades, lembrando com o foco que nós somos amigos de Jesus, discípulos dele, vamos morrer pelos nossos projetos. Se nós tivermos que abrir mão porque nós precisamos ser luz, nós vamos abrir mão porque nós precisamos ser luz, nós temos que refletir Jesus e isso tem que ser motivo de alegria porque nós estamos participando da glória. Qual que é o objetivo de um cristão continuar na terra, sofrendo dores, passando por pestes, passando por assaltos, vivendo todas as tragédias desse mundo que jaz no maligno, se não for para fazer discípulo de Jesus, para separar esse povo que vai morar no céu, que já foi escolhido desde antes da fundação do mundo? Qual é o nosso propósito? Por que Deus está deixando a gente viver aqui essa pandemia? Por que nós estamos vivendo essa crise? Por que nós sofremos luto? Por que nós temos câncer? Vamos pensar. Deus me livre, uma doença, vou para o hospital, meu filho, uma doença. Eu não posso me desesperar. Não, a Bíblia em momento nenhum diz que eu não ia ter ou que meu filho não ia ter, mas eu estou naquele hospital, eu estou triste, eu estou diante de Deus clamando para que Ele cure o meu filho, mas eu não posso me esquecer que eu sou discípula de Jesus e que eu sou amiga. Então o que eu vou fazer? Eu vou investir o meu tempo no relacionamento com Jesus, que Ele vai revelar o propósito do Pai para a minha vida, naquela situação de dor, porque o objetivo principal é resgatar alguém naquele hospital, para o reino. Nós estamos aqui a serviço do Rei. Esse Rei vai voltar e sentar no trono aqui na terra, vai governar, e nós que tivermos o comportamento de seus discípulos de verdade, e que tivermos morrido para os nossos eus, para os nossos vitimismos, para os nossos coitadismos, e tivermos com os olhos focados naquele que está perdido e que precisa dessa luz, vamos participar dessa glória, gente. Aleluia. Isso é motivo de alegria, mesmo em meio à dor. E aí então o próximo princípio, bem-aventurados, né? Versículo 14. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Esse texto, esse Espírito repousa sobre vocês aqui, nas traduções aí, de acordo com os teólogos, o mesmo significado de quando Jesus foi batizado e o Espírito repousou sobre ele. É o mesmo significado do Pentecostes, quando o Espírito repousou sobre os discípulos que estavam orando. E é uma coisa a se pensar. Nós, enquanto igreja, nós oramos, né, e pedimos o avivamento, pedimos para Deus derramar o seu Espírito sobre nós, oramos pelo batismo no Espírito Santo, queremos ser cheios do Espírito Santo, buscamos isso porque é o que é certo e é o que a Bíblia nos ensina a fazer. Mas se a gente for observar, Jesus recebeu, esse Espírito repousou sobre ele, logo depois ele passou 40 dias no deserto. Nós conhecemos 3 das tentações ali de Satanás, mas são 40 dias, e acho que foi só essas 3 tentações, acho que Satanás só falou isso para ele nos últimos minutos. São 40 dias de sofrimento, de sequidão, né? Buscando orientação do Pai para o que ele ia enfrentar. E enfrentou a morte. Esse é o nosso mestre. Se nós somos discípulos dele, o que nos resta se não enfrentar a nossa morte carnal, a nossa morte do eu, uma vez que nós buscamos ser cheios do Espírito Santo? Por que Deus vai nos encher do Espírito Santo se não for para salvar e alcançar quem está perdido, se nós já somos salvos? Para a gente se aparecer? Para a gente falar, ouvir assim, nossa, fulano está cheio do Espírito Santo, eu sou cheio do Espírito Santo. Para quê? Qual é a finalidade de ser cheio do Espírito Santo? Então o mundo vai falar mal de você quando você estiver cheio do Espírito Santo, porque a luz não combina com as trevas.
A luz dissipa as trevas. Mas Deus vai falar bem de você. Aleluia. Bem-aventurado. Deus tá. Se o mundo está falando mal, é porque você está cheio do Espírito Santo. E Deus está falando bem de você. E isso é motivo de alegria. No verso 14, né? Eu não conseguia entender, porque quando falava assim, se você não está sofrendo perseguições, se você não está sofrendo lutas, você precisa rever se você está cheio do Espírito Santo, se você está obedecendo a Deus, porque é uma marca registrada de quem está cheio do Espírito Santo. E eu realmente, não tenho um histórico de lutas, né? Não sei se eu que sou vivo meio em Nárnia, ou se realmente as lutas são pequenas. Mas eu não tenho isso. Eu falava, gente, eu não estou servindo a Deus. Eu não estou nesse sofrimento aí. Gente, eu não estou cheia de Espírito Santo, porque eu não estou sendo malhada pelo mundo. Mas o que eu, meditando nisso, entendi, que eu acho que é bem interessante passar, porque com certeza tem pessoas pensando nessa mesma situação que eu, e essa ideia do martírio aqui para nós, ela não é muito real, né? Nós não somos mártires, então parece que assim não é pra gente. Não, mas por exemplo, um exemplo. Hoje eu sou uma pregadora de fora. Eu vim de Vatuba. A igreja vai com a pregadora de fora. Irmãos, eu passei a noite acordando a cada, 20 minutos, 30 minutos, morrendo de medo de perder a hora, porque é pelo menos 1 hora até chegar aqui. Não é um negócio que você sai correndo e chega ainda durante o louvor. Se eu perdesse a hora, o louvor é 30 minutos, eu perdi de estar aqui. Então, pela responsabilidade, isso me angustiou e eu não consegui dormir à noite com medo de perder a hora. Por que dormiu lá então? Porque eu fiz um agrado para o meu marido que queria dormir lá. Levantei sozinha, fiz café sozinha, vim para a igreja sozinha, vou voltar para lá. Para quem está com seu marido do lado, isso não é nada. Mas para quem está sozinha, está me entendendo, que gostaria que ele estivesse aqui. Minha filha hoje faz 27 anos, está comemorando seu aniversário, está lá em Apucarana. Está lá, nós estamos orando pela cura dela, com pedrinha na vesícula. Ajudem em oração, queremos um milagre. Eu poderia estar lá com ela, mas o pastor me manda uma mensagem: pode pregar a quarta no domingo? Como que eu vou falar não? É um convite de Deus. Eu estou participando da glória, entendeu? Aleluia. O dia que Jesus voltar e sentar no trono, se eu tiver feito só isso, Ele está falando bem de mim. Eu sou bem-aventurada. Eu poderia dar 1000 desculpas e Ele ia me entender. É um exemplo simples, mas cada um pode pôr na sua vida. São situações em que o mundo não está te entendendo. Às vezes eu posso ficar com a minha filha chateada, às vezes meu marido pode olhar e falar assim: poxa, mas gasta gasolina para ir, gasta para voltar, né? Não podia ter mudado para outro dia. Então assim, são coisas que você pode ouvir do mundo e você tem que se manter ali firme, porque o seu propósito de vida, seu objetivo, uma vez que você está salvo, é participar da glória de Deus. Para isso você precisa resgatar vidas através do exemplo de Jesus, através de ser discípulo e captar discípulos para Ele, como Ele faria. Jesus falou que aquele que não me amar, mais do que ama o marido, o filho, não faz parte dele. Ele rejeitaria. Então é um exercício diário de observar e não se vitimizar. Então, bem-aventurados, os que são injuriados por amor ao Senhor. E também no verso 15 e 16 tem uma recomendação bem interessante aqui. Julgue-se a si mesmo. Então, se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete nos negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Então, nós não podemos também aceitar todo e qualquer tipo de injúria, de sofrimento e acreditar tudo isso porque somos discípulos de Jesus. Mas também nós não podemos apontar isso na vida de ninguém. Nós precisamos cada um nos examinar. Não é o que na ceia a gente fala: examine-se o homem a si mesmo. Então, como está a minha vida?
Como está a sua vida? Você é capaz de examinar isso? Perdi meu emprego. É por conta da crise? É por conta da falência da empresa no momento que teve decretos para ficar fechado? Todo mundo foi mandado embora? Ou só você? Qual é o meu comportamento enquanto empregado? Eu fiz além do que aquilo era minha obrigação? Eu não me meti na vida alheia? Eu respeitei as regras da empresa? Eu fui submissa às autoridades da empresa? Eu dei produtividade? Eu sou patrão, eu perco meu melhor funcionário, dependo dele. Por quê? Porque ele recebeu uma proposta melhor ou porque eu não valorizei ele? Então, qual é o sofrimento que nós estamos passando? É por conta das nossas sementes de pecado que nós vamos colher morte, vamos colher prejuízo, vamos colher aflição, ou é por conta mesmo, porque Deus vai usar isso para nos purificar? Aleluia. Essas provas, já foi falado aqui no primeiro versículo, que eu até esqueci de comentar, que surge entre vocês para provar, quando ele fala para a gente não se espantar. São provas não no sentido de ver se você é aprovado ou reprovado, são provas no sentido de purificar. Então, se nós estamos na obediência a Deus, se nós somos amigos dele a ponto de Jesus revelar para nós a vontade do Pai, se nós estamos sendo discípulos de Jesus, seguindo ele e carregando a nossa cruz, morrendo para o nosso eu, e ainda assim estamos passando por aflição, então vamos entender que é uma purificação. Olha quem é Pedro hoje, olha o que ele está recomendando para a gente. É aquele que traiu Jesus. Olha, ele nesses 30 anos, nessa sofridão, aí, nessa sofrência, depois de ter se frustrado com o seu objetivo enquanto o rei, enquanto Jesus rei não era rei político, depois de ter morrido por todos esses objetivos de querer ser o discípulo daquele que ia reinar na terra, naquela visão humana, depois dele ver que ele não era nada, que ele traiu Jesus numa noite só, ele foi sendo purificado a ponto de deixar essa direção de discipulado para nós. Então nós somos purificados, nós não podemos nos envergonhar. Se o nosso sofrimento vem de purificação de Deus, que a gente então não estranhe, que a gente continue alegre, que a gente saiba que Deus está falando bem de nós. Amém? O quinto diz assim, verso 17 e 18. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, o que será do ímpio e pecador? Os teólogos falam de julgamentos momentâneos e julgamento eterno, Então isso aqui coloca como um julgamento momentâneo, porque o eterno é aquele do dia do grande julgamento, onde a gente só vai receber a sentença, Vai para o céu ou para o fogo eterno. Mas esses momentâneos, ele diz aqui que começa por quem? Pelo ímpio? Pelo mundo? Se o objetivo de Deus é resgatar os perdidos para serem discípulos de Jesus, e Ele nos deixou aqui para sermos então os resgatadores, deixando Jesus brilhar através de nós, por que Ele vai julgar, colocar uma pandemia, colocar as dificuldades, as crises no mundo primeiro? Primeiro começa pela gente. Por que pela gente? Porque o mundo não suporta. O mundo que depende dele por si só, no aperto, ele se suicida. O mundo que depende da força dele, ela acaba. E essas pessoas vão para o vício, vão para as drogas lícitas, ilícitas e receitadas. Porque tem todo tipo de droga. Porque eles não suportam, eles jogam a toalha, eles sucumbem, e isso vira terreno para Satanás fazer deles o que quiser.
Então Deus começa essa purificação por nós. Porque quando chega no mundo, nós estamos oferecendo então a solução. Nós já sabemos que vamos passar por isso, porque a palavra fala, não se surpreenda. Nós já clamamos a Deus pelas nossas dores, e como fomos direto a Ele, somos amigos de Jesus, temos relacionamento com Ele íntimo, o Pai já nos revelou o motivo pelo qual nós estamos sofrendo. E isso faz de nós bem-aventurados, e o mundo vai olhar para nós e falar, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu quero sair dessa e eu quero ter esse brilho. Eu quero sair dessa e eu quero ter essa coragem. Como que você não se incomoda com isso? Como que você levanta todos os dias de manhã e encara isso? Porque Jesus já me revelou. Aleluia. Eu já estou sabendo que eu vou ter aflição, e junto com essa revelação Ele me prometeu estar comigo. Glória a Deus. Até o fim. Então, se Ele está comigo, quem que pode ser contra mim? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem a Deus e andam segundo a sua justiça. É isso que nós temos que conhecer. Jesus revela isso, mas Ele revela isso na sua palavra e não faz efeito se nós estudarmos como um livro histórico, está escrito. Mas e se a gente trouxer para a nossa vida hoje, aplicar, que independente de como está a minha vida, Ele me ama. Deus mandou o seu Filho por amor de mim. A minha alma tem valor. E tudo coopera para o meu bem, porque eu estou andando segundo a sua vontade, porque eu amo a Deus, porque eu estou colocando a minha necessidade no altar do Senhor. Então é para mim essa promessa. A gente se revigora. Por quê? Porque é uma autoajuda? Não, porque é a ajuda do Pai. Aleluia. Que é presente na nossa vida. Glória a Deus. Né? Então, se Deus matou naquela cruz, enviou seu Filho único, tudo que Ele tinha, a si próprio, para morrer pela minha vida e pela sua vida, por que Ele não faria de nós, que somos discípulos desse que morreu e ressuscitou, também morrer e ressuscitar por amor ao próximo? Entende que Jesus falou que o mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? Porque se você quiser segui-lo, você tem que pegar a sua cruz, morrer para você e entregar a sua vida na cruz todos os dias, para que aquela morte e ressurreição alcance o seu irmão que você tem que amar como a si mesmo? Deus. A Bíblia inteira fala isso. Mas a gente perde muito tempo buscando a Deus para a nossa vida. E a nossa vida, já ficou bem claro naquele versículo que nós lemos ali, que ela tem que acabar, tem que ser entregue. Entregue. Porque a gente está aprendendo com o Mestre. Ser discípulo de Jesus é fazer como Ele fez, por amor do outro. E a gente perde muito tempo dessa forma, e aí a gente se frustra muito. E muitos nesse caminho de frustração com Deus, porque eu sirvo a Deus, eu não devia estar passando por isso, porque eu sirvo a Deus e eu estou sendo injuriado, porque eu sirvo a Deus e tomei uma rasteira, sucumbem no caminho. Por isso é tão importante esses conselhos de Pedro. E aí, por último, então, confiança e prática do bem. Vamos ver aqui o verso 19, o que ele fala. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, tudo que a gente conversou aqui até agora, de acordo com a vontade de sofrimentos, de acordo com a vontade de Deus, devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Ou seja, praticar o bem é continuar fazendo a vontade de Deus, focado no próximo, o objetivo de servir ao próximo, primeiro a Deus e depois ao próximo, e alegres, sofremos o que sofremos, porque de acordo com o sofrimento, de acordo com a vontade de Deus, confiando não no Criador, olha como ele foi específico,
confiando no fiel Criador. Se ele fosse só um Criador, talvez a gente pudesse duvidar desse amor. Mas ele é fiel. E ele nos prometeu estar com a gente até o fim. E como ele é fiel, ele vai cumprir. E ele nos prometeu que todas as coisas cooperavam para o nosso bem. Como ele é fiel, ele vai cumprir. E ele prometeu que ele ia para a casa do Pai preparar a morada para nós. Então ele é fiel, ele vai cumprir. E ele prometeu que ele vai voltar e vai reinar. Aleluia. E como ele é fiel, ele vai cumprir. E nós que estamos aqui, então, sendo discípulos dele, aprendendo a entregar nossa vida na cruz todos os dias com o objetivo do reino, vamos participar desse dia do reinado, dessa glória que vai encher a terra com ele. E ele é fiel, ele vai cumprir. Aleluia. Isso é tudo promessa dele, está tudo escrito aqui. Então nós precisamos enfrentar até a morte, mesmo que seja a morte terrena da nossa vida, mesmo que seja a morte do ente querido, mesmo que seja uma doença que tem um tratamento difícil, mesmo que seja algo de sequela, mesmo que seja crise financeira, mesmo que a gente venha perder tudo. A gente tem que enfrentar, porque nele nós confiamos, ele é fiel e nele nós podemos tudo suportar. Aleluia. Se a gente tirar os olhos de nós e olharmos para o próximo, isso é possível. Por isso ele falou: ama primeiro a Deus e ao próximo, porque nós só vamos vencer se nós tivermos amigos de Deus, amigos, levando tudo para ele, reclamando lá nele, chorando lá nele, esperneando lá nele, até que ele nos fortaleça, nos restabeleça e nos revele qual é o principal objetivo de estarmos sendo provados dessa forma. E então a gente venha a ser manancial. Manancial de palavra, de fonte de águas vivas a todos aqueles que Deus colocou à nossa volta em meio ao nosso sofrimento. Nós nunca vamos conseguir revelar Jesus num momento de festa, de churrasco, de confraternização, de casamento, porque isso é um momento bom para todos. Mas no luto, se nós tivermos um comportamento de servos, de amigos, de olhar para esse objetivo do reinado, a palavra de Deus tem poder de encontrar aqueles que estão perdidos. O servo, ele faz o que é certo por obrigação. O amigo, ele faz por prazer. Aleluia. Nós só temos condições de abraçar uma causa quando nós entendemos a causa. Servir a Deus como servos, simplesmente, sem entender o objetivo, é pesado e a gente sucumbe. Chega uma hora, todo mundo vai passar pela prova para poder se converter de verdade. Isso é fato. Então, se a gente, quando passa por essa prova, ao invés de desmaiar, a gente seguir os conselhos de Pedro, a gente vai ser purificado. E nós vamos entender que esse dia da glória vai chegar e nós vamos compartilhar. Jesus vai compartilhar com nós esse momento. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Deus. Se você entendeu o que o Espírito Santo quis te revelar nessa manhã, se não entendeu, continue meditando. Leva isso para a sua semana. Pega esse texto, ore a Deus e leia ele novamente, versículo por versículo. O Espírito Santo vai ministrar. Sempre ministra. A nossa vida é um crescimento até o último dia. Deus tá bom. Nós temos níveis de entendimento. Deus. E a gente vai estar sempre ouvindo o mesmo texto e vai estar sempre aprendendo cada vez mais. Eu não trouxe aqui a descoberta da pedra, da roda. Isso é pregado em todo tempo e é fora de tempo, há muitos e muitos anos. Mas eu passei por essa revelação na minha fase de amadurecimento. Deus. E com certeza Deus me trabalhou nessa fase, nessa área, para estar aqui hoje, então,
trazendo essa palavra para pessoas que precisam ouvir. Assim age o Espírito Santo. E aí, se você quiser orar comigo, vamos orar assim. Deus Pai, eu sei que nós passamos boa parte da nossa vida cristã resolvendo os nossos problemas. Porque nós caminhamos também boa parte da nossa vida sem conhecer o Senhor. E fatalmente esses caminhos, enquanto não conhecemos o Senhor, nós construímos laços, fazemos pactos, erramos muito. E no momento em que Jesus se revela para nós, no momento em que Ele bate na porta do nosso coração e nós abrimos, e Ele entra e ceia conosco, a partir desse momento a gente é salvo, a gente é separado, a gente faz parte do povo que vai morar no céu, mas nós temos tanta coisa para resolver na nossa vida, tanta coisa que nós fizemos errado, tantas sementes ainda a colher, sementes erradas, semente de pecado, semente de falta de entendimento, semente de falta de sabedoria, que ainda vão frutificar na nossa vida, mesmo após esse momento de termos encontrado o Senhor, que nós passamos um bom tempo da nossa caminhada cristã buscando solução para os nossos problemas. Isso nem é errado, Pai, eu sei disso. Mas o errado é nós passarmos a vida toda buscando soluções para os nossos problemas, uma vez que a Tua palavra diz: busca primeiro o meu reino, e as outras coisas vão ser acrescentadas. A oração que Jesus nos ensinou fala: me dá o pão de hoje só. E nós pedimos isso na oração, bonito, mas a gente sai correndo para trabalhar pensando no pão de amanhã, porque nós falamos, mas não confiamos. E o Pai Nosso também fala: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E no entanto a gente fica lutando para que a nossa vontade prevaleça. Pai, que nós possamos subir um degrauzinho na maturidade cristã, Deus, e começamos então a olhar para o nosso lado. Começamos a olhar para aquele que o Senhor colocou na nossa vida, para que os propósitos do Senhor sejam cumpridos na nossa vida e na vida do nosso irmão. Porque o Senhor não nos salvou porque somos privilegiados. Aprove ao Senhor nos salvar, mas aí nós precisamos levar a salvação para esse mundo, Deus. Enquanto estamos no mundo, é o mundo que precisa de salvação. Senão nós já teríamos ido, Senhor. Nós precisamos, Deus, da unção do Teu Espírito Santo. Nós precisamos da sabedoria do Senhor. Nós precisamos da revelação do Senhor. Nós precisamos, Deus, que o Senhor nos faça amigos do Senhor, Pai. Porque nós não somos capazes, mas a Sua palavra sempre está aqui nos dando a direção. Ah, Deus, ensina-nos, Senhor, a realmente entregar a nossa vida, a entregar tudo, Pai, porque tudo que temos veio das Suas mãos. O Senhor não, o Senhor entregou o que era do Senhor, mas nós o que temos é tudo do Senhor. Nós somos iludidos de pensar que somos donos de alguma coisa, Deus, e ainda assim agarramos, Pai, um amor pelas nossas coisas que a gente não entrega para o Senhor. Ensina-nos, Pai, a entregar nossa vida no Seu altar. Ensina-nos a morrer a cada dia para o nosso eu, e então deixar Jesus crescer em nós, e essa luz de Jesus brilhar em meio à escuridão. Esse mundo é um vale de ossos secos. Esse mundo é um vale de ossos secos, aonde existe parte do exército do Senhor que está morto, que é um osso, que não tem vida, mas que através de nós, da palavra profética, da palavra de esperança, da palavra de que Jesus vive e vai voltar, da palavra de que Jesus veio para nos salvar, diante dessa boca que nós abrimos, e o Teu Espírito jorra diante de nós, o exército de ossos secos ressuscita. O Espírito de Deus paira sobre nós. Isso traz avivamento. Deus está querendo avivar pessoas. Deus está querendo avivar o Seu exército. Deus está levantando pessoas aqui para profetizar sobre o exército de ossos secos. Para destronar Satanás sobre as pessoas que são separadas para Deus e que ainda estão mortas no pecado. Para
essa revelação e nós somos os sacerdotes reais. Jesus está derramando sobre nós. Jesus está convidando para servi-lo como amigo e não como servos. Jesus está pedindo que nós entreguemos no altar dele toda a nossa religiosidade e verdadeiramente nos convertemos a ele. Verdadeiramente nos convertemos ao grande propósito que é do reinado dele. Nós somos peregrinos aqui nessa terra. Nós não estamos aqui para vivermos somente as delícias dessa terra. Deus pode fazer da nossa vida, sim, muitas coisas boas, sim, porque somos seus filhos, podemos nos regozijar nele e ele nos abençoa porque ele é o dono de tudo. Mas o propósito não é criarmos raízes aqui. O propósito é morarmos no céu. E enquanto estamos aqui, conhecemos essa verdade. Queremos ser cheios do Espírito Santo, Pai. Queremos ser cheios do Teu Espírito. Queremos o derramar do Seu Espírito, que convence o nosso coração de que somos os Seus sacerdotes. E por amor ao Senhor, aprendamos a amar o próximo. Aleluia. Como a nós mesmos. Em nome de Jesus.